Então, vocês gostaram da primeira fase do Campeonato do Mundo? Eu gostei. E você? Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou analisar como foi o desempenho das seleções africanas nesta fase de grupos que acabou de terminar e que também já começa hoje. Dentro de minutos vai começar já o jogo entre o Canadá e a África do Sul. Mais tarde farei um vídeo também sobre este jogo. Agora, vamos nos concentrar em como foi o desempenho das seleções africanas. É bom sempre lembrar que neste Campeonato do Mundo, o continente africano enviou 10 seleções e destas 10 seleções, 9 seleções conseguiram se classificar. No vídeo de ativação de como seria o desempenho das seleções africanas, eu coloquei apenas que 8 seleções poderiam passar. Eu não contava que a seleção da Tunísia e a seleção do Cabo Verde poderiam passar. Ou seja, a seleção da Tunísia não passou. Mas a seleção do Cabo Verde foi a seleção que mais me surpreendeu. Por agora, vamos nos concentrar em ver como foi o desempenho de cada seleção africana, rodada a rodada, grupo a grupo. Então, me acompanha neste vídeo. Se você já gostou desta ideia, se inscreva no canal, deixa o teu like no vídeo e também partilhe o vídeo com os teus amigos. Então, vamos começar aqui com o grupo A. No grupo A, a seleção que estava a representar o nosso continente, o continente africano, era a seleção da África do Sul. A seleção da África do Sul, no primeiro jogo, eles começaram a perder com a seleção do México. Para ser sincero, depois dessa rodada, eu não depositava mais tanta confiança na seleção sul-africana. Mas, no segundo jogo, eles conseguiram empatar com a República Tcheca. A República Tcheca, a seleção que eu considerava mais fraca do grupo, me decepcionou por completo e eu praticamente achava que a seleção da África do Sul poderia perder contra a Coreia e era questão de tempo até eles não se classificarem. Mas a seleção da África do Sul me surpreendeu muito e no terceiro jogo eles conseguiram vencer a Coreia por 1-0. Não foi aquele jogo mais espetacular, mas foi uma vitória muito essencial para a seleção da África do Sul. Por esse motivo, a África do Sul conseguiu se classificar em segundo lugar com 4 pontos, deixando a Coreia do Sul com 3 pontos. Lembrando que a Coreia do Sul era uma das favoritas para se classificar neste grupo em segundo lugar, mas a seleção da África do Sul conseguiu se classificar. Aqui neste grupo, a África do Sul, no final, conseguiu estar dentro das minhas expectativas, pois eu acreditava sim que a seleção da África do Sul poderia se classificar em segundo lugar neste grupo contra o México. No grupo B, nós tivemos estes classificados. Eu não vou me aprofundar muito, porque neste grupo não tem nenhuma seleção a representar o continente africano. Já no grupo C, nós encontramos a seleção do Marrocos. E a seleção do Marrocos estreou no Campeonato do Mundo com o embate contra a seleção do Brasil. E neste jogo, a seleção do Marrocos deu o seu cartão de visita mais uma vez. No Campeonato do Mundo passado, a seleção do Marrocos já tinha feito algo muito grande, que era eliminar a Espanha e eliminar Portugal. Mas era com um futebol muito reativo. Mas neste jogo contra a seleção do Brasil, a seleção marroquina mostrou um futebol muito evoluído, um futebol dominante, um futebol com boas trocas de passe e também muita qualidade quando eles tinham a posse de bola e criaram muito perigo para a seleção brasileira. A única coisa que faltou na seleção marroquina foi a eficácia. Se eles fossem mais eficazes, conseguiriam vencer a seleção brasileira. Mas eles me surpreenderam muito, mesmo com este empate contra a seleção brasileira. Na segunda rodada, a seleção marroquina fez o seu dever de casa. Embora o embate que eles tiveram não foi assim tão fácil contra a seleção da Escócia, mas eles conseguiram abrir o placar muito cedo e daí garantiram a vitória. Mas foi mais um jogo onde a seleção marroquina mostrou muita capacidade de criação, bom tratamento com a bola e também um domínio claro do jogo, mas continuam sempre com o mesmo problema, que é a eficácia. Se eles fossem mais eficazes, com certeza eles poderiam construir um resultado ainda mais elástico contra a seleção da Escócia. E agora, no último jogo, a seleção marroquina quase que estava a se complicar com o Haiti, mas conseguiu uma vitória por 4-2. Neste jogo, a seleção do Marrocos deu algumas oportunidades para o Haiti, que em teoria seria a seleção mais fraca, mas complicaram muito a seleção marroquina. Mas, de virada,
a seleção do Marrocos conseguiu vencer por 4-2, garantindo assim a sua classificação, mas por causa do saldo de golos, como vocês podem observar, eles saíram em segundo lugar. Eles saíram com o mesmo número de pontos com a seleção do Brasil, mostrando a força que a seleção marroquina tem. Para mim, a seleção marroquina estava dentro do esperado, que era passar em segundo lugar neste grupo, porque eu sempre coloquei a seleção brasileira como favorita para se classificar em primeiro lugar, apesar da seleção brasileira nos últimos tempos não ter demonstrado um bom futebol. Mas nos últimos 2 jogos que a seleção brasileira teve, a seleção brasileira mostrou uma boa evolução e eles vêm agora com muita força para conquistarem o Hexa. Agora, vamos passar para o próximo grupo, o grupo D. Não tem lá nenhum representante do continente africano. E no grupo E, nós tivemos uma das seleções africanas que conseguiu ter um dos melhores desempenhos junto com a seleção do Marrocos. A seleção que representou o continente africano no grupo E foi a seleção da Costa do Marfim. A seleção da Costa do Marfim estreou contra o Equador em um jogo que estava a ser muito equilibrado, em um jogo que eu classifiquei como jogo da Premier League num campeonato do mundo. Foi um jogo muito de lá e cá, de muita trocação, mas a seleção da Costa do Marfim conseguiu demonstrar o seu poderio e venceu a seleção do Equador. Foi um resultado que, para ser sincero, me surpreendeu demasiado, porque neste grupo eu acreditava na classificação da seleção da Costa do Marfim, mas eu colocava em terceiro lugar. Mas como podem já observar, a seleção da Costa do Marfim se classificou em segundo lugar, porque fez primeiro o seu dever de casa, vencendo a seleção do Equador, que poderia disputar com certeza o segundo lugar. Agora, na segunda rodada, a seleção do Marrocos fez um excelente jogo contra a seleção da Alemanha. Eles criaram muito e conseguiram bloquear algumas ações ofensivas da seleção da Alemanha. E eles abriram primeiro o placar e depois estavam a se defender muito bem e tiveram outras oportunidades. Infelizmente, mais uma seleção africana pecou muito na questão da eficácia. Mas a seleção da Costa do Marfim mostrou que é uma seleção do continente africano que veio neste campeonato do mundo para mostrar um bom desempenho e um bom futebol. Até porque a seleção do Marrocos já mostrou que é possível. Por esse motivo é que a seleção da Costa do Marfim ou as seleções africanas, aquelas que têm mais poder, elas conseguem sim bater de frente com muitas seleções europeias, as seleções americanas. Todas elas demonstraram um bom desempenho. Então, a seleção da Costa do Marfim, infelizmente, depois acabou por perder de virada com um golo no apagar das luzes, pois a seleção da Costa do Marfim estava quase a empatar contra a seleção da Alemanha. Mas, infelizmente, eles perderam no último minuto. Depois deste jogo, depois deste bug, a seleção da Costa do Marfim enfrentou no último jogo a seleção do Curaçao. A seleção do Curaçao conseguiu apenas 1 ponto contra a seleção do Equador. A seleção do Equador estava a fazer uma Copa do Mundo péssima. Perderam o primeiro jogo, empataram o jogo contra o Curaçao. Mas no último jogo, a seleção da Costa do Marfim enfrentou a seleção do Curaçao. Embora já tinham 3 pontos, estavam bem encaminhados, porque a seleção do Equador tinha empatado e tinha perdido o primeiro jogo. Mas a seleção da Costa do Marfim fez o seu dever de casa e conseguiu vencer a seleção do Curaçao por 2-0. Daí, o resultado final do grupo foi esse. A Alemanha e Costa do Marfim passaram nos 2 primeiros lugares e a seleção do Equador, como conseguiu vencer a seleção da Alemanha no último jogo, passou em terceiro lugar com 4 pontos. Mas é mais uma seleção africana que mostrou um bom desempenho na fase de grupo. A seleção da Costa do Marfim conseguiu bater de frente com a seleção alemã, venceu a seleção do Equador e ainda fez o seu dever de casa, vencendo a seleção do Curaçao. Um excelente desempenho da seleção da Costa do Marfim. Agora, no grupo F, a representante do continente africano foi a Tunísia. Eu não vou me desenvolver muito na seleção da Tunísia, porque é a única seleção africana que não conseguiu se classificar. No grupo G, nós tivemos a surpresa que foi a seleção do Egito. A seleção do Egito conseguiu bater de frente com a seleção da Bélgica e também terminou com a mesma pontuação. Também porque a seleção da Bélgica fez um campeonato do mundo, pelo menos na primeira fase, muito decepcionante. Então, no primeiro jogo, a seleção do Egito estava a dominar. E nesta dominância que a seleção do Egito teve, eles abriram primeiro o placar e no final, com a entrada do Lukaku,
a seleção da Bélgica, em um gol contra, conseguiram empatar o jogo. No segundo jogo, a seleção da Bélgica empatou, mas a seleção do Egito conseguiu vencer a Nova Zelândia por 3-1, mostrando assim a sua força e naquele momento estavam a liderar o grupo. A seleção do Egito me surpreendeu muito bem neste grupo, mas também era algo que eu já tinha previsto que poderia acontecer, que a seleção do Egito poderia passar neste grupo, inclusive em segundo lugar. No terceiro jogo, a seleção do Egito quase conseguiu a vitória, mas a seleção do Irão, que precisava pontuar, estava a lutar pela vida, eles conseguiram empatar com a seleção do Egito. Já a seleção da Bélgica goleou e assim classificou-se em primeiro lugar. E uma nota desse jogo do Egito contra a seleção do Irão: a seleção do Irão foi a seleção mais prejudicada neste campeonato do mundo, porque o jogo que eles tiveram eram nos Estados Unidos, mas por causa dos motivos que todos nós já sabemos, eles não poderiam ficar nos Estados Unidos. Eles sempre dormiam no México e quando tinham o jogo iam para os Estados Unidos e no mesmo dia em que o jogo terminasse, eles tinham que sair dos Estados Unidos e ir obrigatoriamente para o México. Com certeza foi uma questão de logística que dificultou muito a seleção do Irão e com certeza foi a seleção mais prejudicada neste campeonato do mundo. Mas eles saíram em terceiro lugar, só que infelizmente não foi suficiente para eles conseguirem se classificar. No grupo H, nós tivemos a grande surpresa do campeonato do mundo. A estreia da seleção do Cabo Verde foi contra a seleção da Espanha e essa estreia ficou muito marcada pelo personagem Vozinha, o goleiro do Cabo Verde. Que uma nota, este goleiro já jogou em Angola na equipe do Progresso do Samizanga. Então, um props para o goleiro Vozinha, que já esteve em solo angolano. Então, neste jogo, a seleção do Cabo Verde fez uma retranca e a seleção da Espanha não conseguiram bloquear. Esse jogo estava tão duro para a seleção da Espanha que até foram buscar ajuda do Lamine Yamal, do Nico Williams, mas ainda assim eles não conseguiram desbloquear e o jogo continuou por 0-0. Na segunda rodada, a seleção do Cabo Verde conseguiu um surpreendente empate contra a seleção do Uruguai. No primeiro jogo contra a Espanha, a seleção do Cabo Verde parece que ficou muito conhecida apenas pela sua retranca, mas nesse jogo contra o Cabo Verde, eles abriram o placar e mesmo depois quando estavam em desvantagem, eles ainda assim conseguiram empate, mostrando assim uma grande capacidade de reação, mesmo contra seleções que eram muito superiores a eles. Então, vai aqui um ponto positivo para a seleção do Cabo Verde. Este foi o jogo que mais me surpreendeu da seleção do Cabo Verde, mesmo que no primeiro jogo eles empataram contra a seleção da Espanha. Esse jogo me surpreendeu muito porque a seleção do Cabo Verde estava em desvantagem, mas foi buscar um empate. Então, foi um jogo que eu gostei muito da seleção do Cabo Verde. E no último jogo, surpreendentemente, a seleção do Cabo Verde conseguiu mais um empate. Conseguiu empatar contra a Arábia Saudita e assim eles conseguiram 3 pontos. Então, se vocês analisaram bem, a seleção do Cabo Verde só empatou neste campeonato do mundo. Como é que eles se classificaram? Se classificaram pelo mau desempenho da seleção uruguaia, porque a seleção do Uruguai empatou o primeiro jogo com a Arábia Saudita, empatou o segundo jogo contra o Cabo Verde e no último jogo eles estavam a depender da Espanha, ou seja, tinham de vencer a seleção espanhola. E a seleção espanhola também queria lhes vencer, porque se eles não vencessem, provavelmente poderiam ir no segundo lugar, né? Poderiam ir no segundo lugar, e se eles fossem no segundo lugar, poderiam já enfrentar a seleção da Argentina. Então eles entraram com tudo para vencer. Embora eles não fizeram um bom jogo também, mas a seleção espanhola conseguiu vencer a seleção do Uruguai. Com essa vitória, o Uruguai continuou com 2 pontos, e a seleção do Cabo Verde, que pegou empate ali, outro empate aqui, conseguiram se classificar de forma surpreendente. Então, eu fiquei muito feliz com a classificação do Cabo Verde. Eu não contava, mas quando eles conseguiram se classificar, com certeza foi um motivo de alegria. Força seleção do Cabo Verde. Agora vamos ver como vai ser o desempenho lá no mata-mata. Até vi um vídeo aí, né, onde muitos cabo-verdianos falaram: Angola pagou 12 milhões para ter um jogo contra o Lionel Messi, a seleção argentina. Agora a seleção do Cabo Verde mostrou que não precisa pagar. A seleção do Cabo Verde vai jogar contra a seleção da Argentina
E estão de parabéns, né? Pois, além da classificação, jogar com a atual campeã do mundo, a seleção da Argentina, onde obviamente tem o Messi, com certeza que isso atrai muitos holofotes. Então, vamos ver agora como vai ser o desempenho, vamos ver agora como será o desempenho da seleção do Cabo Verde contra a seleção atual campeã do mundo. No grupo I, nós tivemos também um bom desempenho de uma outra seleção africana, que foi a seleção do Senegal. A seleção do Senegal fez um primeiro tempo absurdo contra a seleção da França, criaram as melhores oportunidades, mas também faltou esse detalhe que eu digo muito que a seleção africana devem trabalhar: eficácia. A seleção do Senegal saíram no primeiro tempo com a França empatados e no segundo tempo a França desbloqueou por completo o jogo e acabou por abrir o placar e criou essa ligeira goleada contra a seleção do Senegal. Mas a seleção do Senegal fez um excelente jogo, por esse motivo não lhe classifiquei de imediato como decepção. E no segundo jogo, a seleção do Senegal novamente fez uma boa partida contra a Noruega, mas ainda assim também perderam. Mas, se vocês verem, a seleção do Senegal bateu de frente contra a seleção da Noruega. Agora, no último jogo, a seleção do Senegal pegou a seleção mais fraca do grupo e fez o seu dever de casa. Conseguiram vencer por 5-0 a seleção do Iraque. Esse resultado muito extenso é que fez a seleção do Senegal fazer saldo de golos e eles, mesmo com 3 pontos, conseguiram a sua classificação em terceiro lugar. Então, a seleção do Senegal, se não se classificasse, poderia ser uma grande pena, porque das seleções africanas, foi uma das seleções africanas que demonstrou um bom futebol, estava a bater de frente com os gigantes, mas infelizmente nos momentos chaves eles estavam a pecar muito e quase que não se classificavam. No grupo J, nós tivemos a seleção da Argélia. A seleção da Argélia estreou no Campeonato do Mundo com a seleção da Argentina, o famoso jogo, pois neste jogo a seleção da Argentina teve um jogador que fez um hat-trick, acho que vocês conhecem bem quem é esse jogador, e no segundo jogo a seleção da Argélia venceu a Jordânia fazendo o seu dever de casa, e no último jogo a seleção da Argélia conseguiu um empate contra a Áustria. Neste caso, ambas as equipas terminaram com 4 pontos, mas por causa do saldo de golo, a seleção da Argélia saiu em terceiro lugar e a seleção da Áustria saiu em segundo lugar. Mas não fez assim tanta diferença, pois era algo que já estava muito projetado. Mas esse é um palpite que eu errei, porque eu acreditava que a seleção da Argélia conseguiria sair em segundo lugar. Mas foi questão apenas de golos. Mas a seleção da Argélia também conseguiu se classificar. No grupo K, nós tivemos uma outra surpresa, que foi a seleção do Congo. A seleção do Congo, no primeiro jogo contra Portugal, conseguiu um empate. No segundo jogo, infelizmente, perderam contra a Colômbia e eu aí já estava a pensar que a seleção do Congo não poderia conseguir se classificar. Mas no último jogo de virada, eles conseguiram vencer a seleção do Uzbequistão e conseguiram assim 4 pontos e garantiram a sua classificação para a próxima fase. Eu não sei falar nada em congolês, mas queria muito falar algo para os nossos irmãos lá do Congo, nossos irmãos vizinhos do país, né? Mas estou muito feliz pela classificação do Congo. Eles fizeram por merecer. No grupo E, nós tivemos a seleção do Ghana. A seleção do Ghana começou o Campeonato do Mundo com uma vitória e no segundo jogo eles conseguiram um empate com a seleção da Inglaterra. E aí eles já tinham 4 pontos, estavam praticamente classificados. E no último jogo eles perderam contra a seleção da Croácia. Eu não acompanhei muitos jogos da seleção do Ghana, mas pelo que eu vi, a seleção do Ghana, apesar de conseguir se classificar sem muitos problemas, mas eles tiveram alguns jogos muito fracos. Agora vamos ver como será o desempenho contra a Colômbia para ver se eles vão conseguir se classificar. Então foi esse o desempenho das seleções africanas no Campeonato do Mundo. Agora vamos dar uma olhada rapidamente em todos os confrontos das seleções africanas para ver como é que ficaram. Então, nos meus palpites, eu coloco que a seleção da Costa do Marfim, infelizmente, não vai conseguir se classificar contra a Noruega. Eu já tive baixas expectativas contra a seleção da Noruega e eles me surpreenderam muito. Agora, não vou criar assim, tanta expectativa para a seleção africana, vou dar então a bola toda para a seleção da Noruega, que eles vão passar contra a seleção da Costa do Marfim. Mas não acho que vai ser um jogo fácil, por causa da qualidade que a seleção da Costa do Marfim tem. Aqui,
Aqui no jogo da Inglaterra contra a República Democrática do Congo, acho que vai dar Inglaterra, infelizmente, para a seleção do Congo. No jogo da Argentina contra o Cabo Verde, acho também que vai dar Argentina, não vai ter muitas hipóteses para a seleção do Cabo Verde. E não sei se vou estar errado, porque das seleções que eu estou a ter muita baixa expectativa é a seleção do Cabo Verde. Vê lá se a seleção do Cabo Verde me surpreende mais uma vez. No jogo entre Egito e a Áustria, eu coloco o Egito. No jogo entre a Argélia e a Suíça, eu coloco a Suíça passar. E no jogo da Colômbia e o Ghana, eu coloco a seleção da Colômbia passar. Bélgica contra Senegal, eu acho que vai dar Senegal. No jogo entre Holanda e Marrocos, eu acho que vai dar Marrocos. E no jogo entre Suécia e no jogo entre a África do Sul e o Canadá, eu acho aqui que vai dar África do Sul. Então são esses os meus palpites entre os jogos das seleções africanas nesta fase do mata-mata. Pelo menos nesta primeira fase. Eu acho que a África do Sul vai passar, Marrocos vai passar, Senegal vai passar, seleção do Egito vai passar e são essas seleções africanas que eu acho que vão continuar no Campeonato do Mundo. Então, pessoal, muito obrigado por tu teres assistido o vídeo até o fim. Eu sou Paulo Sebastião e nos vemos no próximo vídeo.